Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 22 de novembro de 2023. É mais um portal do dia 22, duplicando o mês 11. Esses portais eu já tive a oportunidade de explicar alguns deles para vocês no início do nosso canal, há um ano e pouco, que nós completamos agora recentemente. Mas eu já tenho os esclarecimentos necessários dados a vocês para esses portais, para que nem vocês levem muito a sério as questões de que cada portal é uma coisa tenebrosa, perigosa, diferente. Não é. Eu tentei trazer a ideia de que ele é bem mais comum, é um portal, é importante, tem um valor energético, tem como ser trabalhado, deve ser feito, e esse direcionamento já foi feito com vocês no início. Hoje, aula de número 56, dando continuidade aos Anunnakis, com novas abordagens, com apresentações de novas versões, algumas fontes distintas que abordam sobre os Anunnakis de maneira não igual umas às outras. Algumas discordam frontalmente quanto aos períodos, quanto aos nomes, quanto ao exato que foi feito por eles aqui e pelo que não foi feito. Então, são diversas possibilidades. E quanto a isso, eu devo esclarecer logo de cara para vocês, para que vocês entendam como é que é a nossa relação de seres encarnados com os nossos acopladores, nossos canalizadores, os seres que nos revelam as informações que deram origem ao canal ligado ao comando da luz. O que acontece? Todas as vezes que eu alguma vez tive dúvida e eu perguntei alguma coisa formalmente para aqueles que entram em contato conosco, e para vocês que não têm essa experiência, você deve imaginar que é aquela coisa como se você estivesse sentado num bar, conversando com alguém, num ambiente tranquilo, sereno, e a pessoa está trocando ideia com você, e você deve imaginar que é assim que funciona a troca de informação entre você encarnado e os espíritos. Primeiramente, que diferencia muito de um encarnado para outro, tá? Então não tem um padrão para isso. Só que não funciona muito assim. Eles não estão aqui, como nós já estamos trazendo há algum tempo, ao nosso serviço. Eles não são nossos escravos. E não é tudo que você pergunta que você recebe uma resposta de imediato, uma resposta clara. Como nós tentamos fomentar vocês a estudar, a se aprofundar, a tirarem dúvidas, eles fazem o mesmo conosco. Eles nos induzem, nos conduzem, não com respostas, mas com buscas, com pesquisas, com cruzamentos bibliográficos. Já expliquei para vocês o que é muito feito pelo nosso canal. E todas as vezes que eu perguntei para eles sobre os Anunnakis, que é o assunto de agora, e que havia dúvidas de minha parte ao cruzar umas 2 ou 3 bibliografias ou fontes, eles nunca me disseram uma resposta direta. Eles sempre procuram nos direcionar para que nós possamos construir o nosso próprio caminho, o nosso próprio conhecimento. E aí, muitas vezes, você recebe o seguinte toque ao final de uma informação que você mesmo conseguiu coletar, descobrir ou captar. E eles dizem, viu? Entendeu agora? Mas muito tempo depois de respondidas, de feitas as perguntas, e nós mesmos estando a pesquisar, é que eles nos revelam esse, entendeu? Foi, viu? Agora vamos partir para novas. E assim se dão as revelações. E vocês verão que, ao longo do nosso estudo, várias revelações que muitos seres receberam no passado foi da mesma maneira. É óbvio que alguns relatam
ser diferente e tá tudo bem. Não tem errado, não tem padrão, não tem modelo. Nem tem certo. Como não tem errado, não tem certo. Cada um vai se descobrindo e vai canalizando como lhe é possível. Antes de entrarmos na aula propriamente dita, vamos fazer as nossas prévias já tão tradicionais, fechando os olhos, se possível, iniciando aquele processo de respiração alongado, em que vamos reter por 17 segundos. Inspire. Retenha o oxigênio junto de você, alongando a sua respiração, permitindo à sua célula uma recuperação mais plena. E ao expirar, depois da retenção, use o diafragma e o períneo para colocar para fora com força tudo aquilo que atrapalha você. Nesse primeiro momento, você vai esvaziar a sua mente para tudo aquilo que vai chegar aqui, junto a nós, através do canal, através de você. Você, nesses momentos, poderá ter muitos insights, alguns déjà vu. Muitos de vocês que são canalizadores e ainda não descobriram, podem receber mensagens cruzando as informações que vocês recebem através de nós com aquelas que os seus acopladores, reveladores e canalizadores estão a fazer. E assim, ainda respirando, vamos colocar para dentro algumas sequências de respirações em que o oxigênio entra acompanhado de projetos, planos, ideias, metas a curto, médio e longo prazo. Lembrando que não temos mais o longuíssimo prazo. Alguns de nós podem não ter mais o longo prazo. Então faça hoje. Programe-se para agora. Não fique adiando ao longo da sua existência mais e mais mudanças, alternativas. Faça acontecer. E ao reter, faça com que essa energia circule por dentro de você, colocando para fora, da mesma maneira dita anteriormente. Use o músculo do diafragma e do períneo, expulsando miasmas, chips, dispositivos umbralinos, pactos, votos, batismos, hologramas, tudo aquilo que impede a sua ascensão. Traumas, fobias, medos, rancores e mágoas. Livre-se disso. Entre em contato com os queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar. Peça o acesso aos seus mestres. Nós trabalhamos tanto aqui durante tanto tempo com Yaberim. Esse é um bom caminho. Mas podem ser muitos, podem ser vários. Jesus Sananda, Siddhartha Gautama, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, de várias vertentes religiosas, não temos aprisionamento nenhum a uma vertente específica. Francisco de Paula e tantos outros mestres, alguns já muito acima de nós, dimensionalmente falando, alguns não mais na mediunidade, não mais na espiritualidade laboral ou na espiritualidade mecânica, aquela que é mais próxima de nós, onde nós chamamos de erraticidade. Alguns já realmente na espiritualidade superior, e para esses já fica difícil o contato e o entender das querelas, das questiúnculas que ainda movimentam esse mundo material. Assim, nos ligamos a Mitchan El e a Otakten, que estudamos tão profundamente na última palestra, e de Adonesh, borda do prato avonal, através do portal Avana Shantar,
chega a nós a energia humana, canalizada da mesma maneira pelos nossos filhos paradisíacos, Micá, Metraton, Emanuelis e Starrer, que nos potencializam o contato com ordens, postos, hierarquias e seres, iniciando pelas ordens Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca. Você é um ser Kumara. Muitos dos seres aqui do canal são Kumaras. Ordem Melquisedeque, Lamnadek, Gornandek, Vornandek. Muitos de nós somos membros de muitas dessas ordens, que nos fazem contato com os comandos Astar, Astar, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Astirion é um comandante citado anteriormente. Ele também faz parte de muitos desses comandos. Devo tê-lo citado porque muito provavelmente a presença dele se faz tão forte que o nome dele já começa a brotar nas nossas mentes. E assim chamamos esses comandantes, como Astirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yan Kohanim, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolim II, Jaguar e Pantera Negra, que nos conectam com as naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares, Ramatiz e Iroko. Tronos de pretos velhos e caboclos ombreiam junto conosco. Como os tronos de Exus e Pombagiras, circundam-nos, potencializando nossas tronqueiras, com destaque para Exu Veludo e Maria Padilha Rainha. Rancor, meu canal principal. E Roquiná, canal principal de um ser muito ligado a mim, que hoje comanda, de alguma forma, o nosso núcleo de estudos Micael de Nébulon. Rancor e Roquiná são dois desses seres que costumeiramente se encontram presentes entre nós. Já devem tê-los percebidos algumas vezes. Em muitos momentos foram eles que falaram com vocês, não somente eu. Em muitas falas são eles que clamam a vocês as mudanças de paradigma, as quebras dos hologramas, os desapegos, pelo momento do gap temporal que urge. Vamos fechar o primeiro ano daquele gap citado anteriormente. Exultantes estamos com as vossas presenças. E para tanto, vamos juntos nos ligar a Gaia, Nanamburuque, Ista, Pachamama, e fazer com que de lá, do sol central do nosso planeta, pelos 7 dragões Elohim Kumara, brote em nossas solas dos pés essa energia telúrica que caminha para os tornozelos, joelhos e quadris, e fortemente vinculada ao seu chakra básico, chakra raiz, ela faz ascender o seu Kundalini, que atravessa todos os chakras até a sua chamatrina, da sua chamatrina até a sua pineal, da sua pineal, saindo pelo chakra da coroa, formando a sua malha toroidal. Kanshamfam, Kanshamfam, Kanshamfam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon, Hareon, Hareon Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. Aula de número 56. Vamos retomar um conflito que já começamos a trazer para vocês, mas hoje ele vai ser mais explicado com detalhes. Satã e aquele grupo de comandantes que vinha
para o planeta, já na mesma época, muito próximo do período em que chegou, na sequência, Anu, seu filho Enki, seu filho Enlil e todas as 22 delegações. Seres que eu já falei para vocês também já foram mais ligados no passado, mas com o tempo começaram a divergir, sobretudo depois da chegada aqui ao planeta. E entre Satã e Anu, as maiores rusgas se deram na 5D, o que nós vulgarmente chamamos de plano astral ou nível astral. Onde estava Satã e os coligados dele. Lembram que eu falei para vocês que até esse momento, Satã e o seu grupo não estavam em 4D. Muitos deles nunca vieram para 4D. E tem uma outra fonte que trata desses seres chamando-os de biodemos. De novo, a ideia de demo aqui não é de demônio, do mal, de diabo, nem Satã é o diabo. É mais uma analogia que é feita pela matriz de controle, utilizando as religiões para que torne-se isso cada vez mais pesado na sua mente e você, por medo, por desconhecimento, se afaste das buscas de saber. Quando a gente passar hoje para a explicação da imagem, que é uma imagem muito rica, você vai entender um pouco mais essas tentativas de quebra de paradigmas que nós fazemos aqui. Contrários às castas, Satã e os coligados dele, e fiéis a Lúcifer, que também não é o diabo, tais seres, está aqui o sublinhado para mostrar de que seres eu estou falando, tá? Tiveram que lidar com a invasão do NAC. Como eu disse anteriormente, eles não gostaram, sobretudo da maneira como os Anunnakis iniciaram e levaram adiante a sua atuação no planeta. Isso gerou alguns embates bélicos, que iniciou-se da 5D e chegou até a 4D. Eu não vou me aprofundar como eu me aprofundei, por exemplo, na guerra propriamente entre Sodoma e Gomorra e os Anunnakis. Eu não vou ficar detalhando porque foram vários combates entre Satã e o seu grupo, Anu e o seu grupo. Alguns da 5D, mas esses embates chegaram até a 4D. Okay? Ao longo da nossa história de estudo, em que a gente vai voltar a falar de Atlântida, vai voltar a falar de Lemúria, vai falar das outras civilizações que se seguiram, você verá que em muitos problemas, em muitas guerras, esses dois grupos estavam por trás. Mais ou menos como se deu na Guerra Fria, em que por trás de um grupo estavam os Estados Unidos, por trás do outro estava a antiga União Soviética, mas durante a Guerra Fria propriamente, eles nunca chegaram a ter um combate direto, mas era aquele suporte por trás do outro, aquela coisa indireta, que é uma das origens do nome Guerra Fria. Em 5D, onde estava alocado Satã, ele e seu grupo eles estavam tecnologicamente muito à frente dos Anunnakis. E, ainda que os Anunnakis tivessem tecnologia, no nível 5D, o Satã e o seu grupo estavam muito à frente deles. E os Anunnakis, eles possuíam clones. Lembra que nós já explicamos um pouquinho sobre clones no passado, não falamos sobre tudo. E tais clones, para os Anunnakis, na época eles eram maioria, então eram muitos clones entre os Anunnakis. E olha uma observação importante entre parênteses. Ó. Dispensar fêmeas da reprodução era típico da linhagem Anu. Não de todo tipo de Anunnaki, não de todos que vieram de Nibiru. A gente vai ver isso nas próximas aulas, para também não generalizar demais a ideia, a palavra Anunnaki, como aqueles que vieram do céu em Sumério. Não são todos que são assim. São mais essas famílias, sobretudo esse clã de Anu, o clã de Enlil, o clã de Enki, são mais ligados a essas ideias. Sobretudo a ideia de Anu. Tanto que, observa aqui, ó, Anu descartou no passado sacerdotisas e geneticistas poderosas, naquele passado glorioso de Alcione, quando eles ainda eram ligados a Alcione. Lembra que eles se desligaram? Eles se dissociaram? Na época, em Alcione, a reprodução ocorria pela união de gametas,
como se dá para nós aqui na nossa humanidade hoje. Nesse passado glorioso, estavam todos quem? Todos os Anunnakis, todos aqueles seres que saíram de lá e que vieram para cá, estavam em torno de Alcione, a serviço de Satã e dos planos originais da fonte. Não de Deus, não de Javé, de planos maiores. E essa ideia original da fonte, esse plano maior, eu infelizmente agora só vou poder falar dele dessa forma. É um estudo muito mais lá para frente. Mas por isso que primeiro eu preciso que vocês se desprendam da ideia de Jeová, de Alá, de Brahma, desse Deus da Bíblia. Só depois eu vou conseguir mostrar para vocês um pouco mais o que é essa fonte. Enki e Enlil já divergiam nesse período, lá em Alcione. E depois aqui, quando chegaram na Terra, essas divergências ampliaram-se. E entre eles, as disputas de ego eram muito frequentes. Se você conhece pessoas na humanidade hoje que são egóicas, que realizam disputas de ego muito frequentes, vocês não fazem ideia do que era um Anunnaki. A questão do Anunnaki, a disputa do ego do Anunnaki, o orgulho Anunnaki era muito mais intenso. Foi a única palavra que eu consegui colocar para vocês aqui. E por que eu trouxe essa imagem aqui para vocês agora? E por que a análise tão profunda dela? Porque essa imagem, se você pesquisar por aí, se você jogá-la, você vai tê-la vinculada a Satã, mas com a ideia de diabo, de demônio. Todo mundo que olha para essa imagem aqui vê nesse bode, nesse ser, a ideia do demônio. E eu vou explicar para vocês alguns detalhes dessa imagem, para você perceber como tudo foi manipulado ao longo do tempo. Então, primeiramente, o Solv et Coagula, que está aqui dentro, ó, nos braços dele. Solv, o et está perdido aqui na barba, o Coagula está aqui. Não deve dar para alguns de vocês verem, mas eu posso garantir a vocês que está aqui. E não é nenhuma palavra mágica, apesar de ser muito utilizado na geometria sagrada, na alquimia, no hermetismo. É simplesmente um dizer que significa desmontar e unir, que é o que nós propomos a vocês. Para que vocês ascendam, vocês precisam desmontar o que está arraigado em pseudo-verdades e unir dentro de você novas energias, novos saberes. Aqui, ó. Isso aqui dentro, por mais que pareçam duas serpentes, que podem ser perigosas, que são draconianas, que normalmente são vinculadas a coisa ruim, olha aqui a imagem dela. Se você procurar por aí, o que lembra isso para você? As duas serpentes do Kundalini. Aqui atravessando desde o básico, passando pelo plexo solar, para depois ascender e explodir aqui, ó. Isso aqui é uma saída da energia pelo coronário, sendo simbolizado desta forma. Completamente diferente de como você já deve ter pensado nisso, né? Chifre, originalmente, era símbolo da sabedoria. No passado, os cavaleiros templários utilizavam esses chifres. É o mesmo chifre utilizado pelo irmão do Thor na série Marvel. É a mesma ideia. E no passado, no nosso planeta mesmo, o irmão do Thor é o Loki, tá? No nosso planeta mesmo, chifre era símbolo de sabedoria. Foi muito depois que a Igreja Católica se apropriou desses chifres, que eram um símbolo templário, para colocá-lo como demônio. E endemonizaram a ideia do chifre. Chifre nunca foi demônio. As asas que estão aqui, ó, que não necessariamente são só de anjos, as asas são fluxo de energia. Nós já vimos como a própria malha toroidal dá a aparência de asas. Então isso aqui pode ser simbólico até nesse desenho, até nessa imagem. E o pentagrama que está aqui, que pode ter passado perdido para alguém, ó, ele equivale a força e energia.
É uma estrela de 5 pontas que simboliza força e energia. Fiz uma rápida análise dessa imagem e você veja que de tudo que eu expliquei para você, não tem nada de mal, nada de pecaminoso, nada de diabo. Guerra entre os deuses. Esse conflito entre Satã e Anu era visto pelos encarnados do planeta como guerra entre deuses. Essa disputa de poder entre Satã e os Anunnakis. Registrada essa disputa nas muitas mitologias que eu já venho falando para vocês e algumas outras trarei hoje. Um exemplo só, tem uma passagem chamada Os Dragões do Bem e do Mal, na mitologia chinesa, como exemplo desse conflito entre Satã e os Anunnakis. Ao longo dos tempos, os Anunnakis geraram filhos também com o Homo sapiens. No início, eles só cruzavam entre eles, como eu expliquei anteriormente, eles tinham muitos clones, muitos abriam mão do cruzamento com fêmeas, mas com o tempo, depois de habitar aqui, e os primeiros filhos dos Anunnakis, já Anunnakis terrenos, terráqueos, eles passaram a também ter relações com Homo sapiens. Isso não é uma ideia só de mitologia, não. Na Bíblia Sagrada existe uma passagem que fala isso aqui, ó. Deuses que copularam com mulheres. Vale lembrar que nunca esses Anunnakis estiveram isolados da Terra. Ao contrário do que você pode estar acreditando, ou que algumas fontes possam falar para vocês, nunca houve um período do planeta só Anunnaki, não, tá? Como eu falei, eles chegaram aqui, Satã se instalou na 5D, já estavam os agartianos em Sodoma e Gomorra, mas já estavam os herborianos em Herbória, já estavam os lemurianos em Lemúria, os atlantes em Atlântida, e essas áreas não são áreas estanques, isoladas, só ilhas, não. São áreas enormes. Tanto Hiperbórea, quanto Lemúria, quanto Atlântida, são enormes complexos, alguns de tamanhos continentais. E esses seres, Anunnakis e o próprio Satã, depois com o tempo, passaram a conviver com essas civilizações todas. E nós veremos mais, não somente na próxima aula imediata, mas das próximas, ainda muita coisa que envolvam esses seres. Anunnakis também são chamados de Néfilins, por algumas mitologias, e confundidos com os gigantes da Terra, citados até mesmo na Bíblia. Na Bíblia tem uma passagem que fala assim: houve um dia que a Terra foi habitada por gigantes. Esses gigantes eram os Néfilins. Nas traduções ao longo do tempo, elas foram modificadas, porque nas Bíblias originais, nas Bíblias é ótimo, nos primeiros manuscritos, nas primeiras gerações de saber do passado, que se deram em sânscrito, em aramaico, em grego arcaico, e até em outras línguas mortas, lá estavam os Néfilins, lá estavam os Anunnakis, e é claro, assim como foi retirado tudo da Bíblia que não falasse a favor do poder estabelecido, isso também foi retirado. Aqui é só mais uma imagem, para você poder comparar aqui, ó, o humano comum e o que seria um Anunnaki em termos de tamanho e compleição. E eles também eram tidos como gigantes híbridos, porque esses daqui já estavam começando a cruzar com outras raças. Então eles não tinham mais a possível pureza que tiveram no início. Vamos falar um pouquinho desse complicado patriarcado Anu. A questão do patriarcado Anu, ela é bem complexa e extensa. Eu aqui só vou poder fazer uma rápida abordagem sobre ela, tá? Sobre ele, na verdade. Vejamos algumas influências desse patriarcado ao longo do nosso período histórico no nosso planeta, só para falar daqui. No Egito, de onde vem, inclusive, de onde são Roquenar e Rancor, na sua última passagem pelo planeta Terra. Não tive certeza ainda se foi a última ou se foi a única. As sacerdotisas egípcias, elas foram drogadas, violadas e humilhadas. Por essa lógica de um patriarcado imposto que desde a época dos Anunnakis se alongou durante muito tempo. Você vai ver, porque a gente vai chegar no Egito. A gente vai passar por várias civilizações e lá na frente a gente vai chegar na história do Egito
que é magnânima, que tem mais coisas boas do que ruins, mas tem várias lacunas que ficaram por ser preenchidas, que somente as mitologias realmente conseguem trazer para nós luz para esse túnel. Outra coisa muito importante que precisa ser entendido: o holograma da prostituição de Maria Madalena. Por que holograma? Porque Maria Madalena nunca foi nada próximo de uma prostituta. Muito pelo contrário, isso será visto por nós na próxima palestra, na sexta-feira, quando eu vou trazer somente o assunto sobre Jesus Sananda, e é óbvio que ali vou falar muito de Maria Madalena. Qual era o motivo? Almejava-se fragilizar a conexão humana com Gaia, que é a menina, e enfraquecer as raças do planeta, com o holograma da prostituição, da avatar feminino mais importante que veio ao planeta, da contraparte energética de Jesus Sananda, que vocês verão o tamanho da importância desse ser magnânimo. Os Anunnakis não nos querem conectados à Mãe Gaia, pois conectados à Mãe Gaia somos muito fortes e nos tornamos despertos, nos desvencilhamos dos apegos e nos tornamos melhores. Ao nos tornarmos melhores, você perde o vínculo com essa divindade Anu, que é o Deus para quem a maioria das religiões reza ainda hoje. Os Anunnakis tinham suas principais bases ou cidades na antiga Suméria, ao sul da Mesopotâmia, atual Iraque, que nós vamos ver no próximo slide já no mapinha. Uma versão afirma, é uma outra versão de Anu, tá? Que os Anunnakis chegaram sozinhos ao planeta, perdão. E quem chegou primeiro foi Anu. Essa versão fala que Anu chegou sozinho. E que com o tempo é que eles começaram a habitar o planeta. Para você ver que logo depois quem chega são os clones e os filhos diretos dele. E essa versão coloca do tempo que há 370 mil anos eram somente 900 deles aqui no planeta. Na verdade, 900 deles em toda a nossa área de entorno, porque nessa versão eram somente 600 na Terra e 300 habitando a Lua, que eles chamavam de Lanu. Essa imagem aqui é um Anunnaki em o que eu poderia falar para você que é uma possível armadura ou camuflagem. Então, muitos seres que a gente olha assim e pensa que são répteis ou pensa que são insectoides, eles, na verdade, têm uma armadura. É uma faixa de proteção, como acontece com muitos greys. Muitos greys com aquela aparência de cinza ou esbranquiçado ou esverdeado, com aquele olho gigante, aquilo nem sempre é a própria conformação, a própria compleição do ser. E sim, é uma armadura, como se fosse um escafandro ou uma roupa de astronauta. A Epopeia de Gilgamesh. Uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial é um épico da Suméria, que a gente vai mostrar aqui para vocês no mapa, de 2000 a.C., composto por diversas lendas, mitos e poemas sobre um mitológico deus-herói denominado Gilgamesh. Ele também é conhecido como Half God, que seria meio deus, metade deus. Eu não vou me aprofundar em Gilgamesh agora, seria uma coisa maravilhosa. Gilgamesh é um estudo à parte, mas eu trouxe o Gilgamesh só para você ver que uma epopeia, um épico, já trazia a descrição desses seres que eu trato para vocês. Foram escritas na epopeia de Gilgamesh, em sumério e acádio, anteriores a Homero, da Ilíada, anteriores a Hesíodo e a todos os textos bíblicos, de todas as bíblias que a gente vai ver ao longo do tempo que existem. E muitos deles retratam os Anunnakis. Também descritos entre os registros dos caldeus, dos babilônios, alguns chamam de babilônicos, dos hurritas, dos hititas, dos cananeus e de muitas outras mitologias. Como hoje, no nosso planeta atual, na atual circunstância, a verdade não mais se impõe,
o que importa são as narrativas dos fatos e não os fatos em si, então esses Anunnakis ainda são considerados, tidos como mitos, lendas, algo fantástico, mas não real. Devo confessar a vocês, é muito real, é muito palpável quando você começa a estudar mais aprofundadamente esses seres. Aqui a Suméria, no 3º milênio antes de Cristo, Suméria é esse pedaço aqui, ó, tá? Deixei bem claro aqui na seta, essa é a Suméria que está em amarelo. Aqui no entorno, nessa área achureada, é o que seria o Império Babilônico, tá? Eu já trouxe um mapa muito parecido com eles lá atrás, com esse lá atrás, quando trabalhei com vocês, Israel e Palestina. Tanto que aqui está o Mar Vermelho, aqui o Mar Mediterrâneo. Israel fica aqui, ó, nessa borda, tá? E outra coincidência, que não é coincidência, com aquele estudo que nós já fizemos. Essas cidades aqui são todas de origem Anunnaki. Kishi, Nippur, Lagaxe, Uruk, e eu quero parar aqui em duas, ó. Eridu é a primeira cidade Anunnaki, o primeiro local que eles fundaram quando chegaram ao planeta. Aqui tudo é muito perto de Sodoma e Gomorra, tá? Que nós já vimos também. E essa cidade aqui de Ur, ó, é aquela cidade que lá no estudo de Palestina e Israel, eu falei para vocês que Abraão que Jeová induziu Abrão a sair de Ur, que era no Iraque, para ir morar na Filistina, que depois eu expliquei para vocês que é a atual Palestina. Então, observa como é que as áreas, elas estão todas próximas, essas áreas de conflito, essas áreas em que outrora houve conflito e que até hoje esse conflito se estende. Não é coincidência, não é por acaso. Aqui é só para vocês terem uma visualização do que é uma cidade suméria, já que eu venho falando muito sobre isso. É uma cidade suméria recriada por uma IA, como o ChatGPT, que é uma inteligência artificial. Eles recriam e observa como há pirâmides muito similares a essas cidades sumérias, com as pirâmides astecas, maias e incas, menos do que as egípcias. Mas todas elas têm um fundamento que a gente vai estudar bem lá na frente, tá? Modificações. Afinal, a questão que surge no momento, talvez essa aqui seja a parte mais importante da aula de hoje. A questão é a chegada desses seres de fora, os projetos que vieram de fora, que foram montados a cada 200 mil anos por Toranque, daqueles diversos seres que ele estudou recentemente, e os exílios desses seres que vieram de outros lugares, como aqueles oriundos de Capela, onde há um livro que fala sobre isso, que é o Exilados de Capela. Mas a manipulação de Anu, quando nós vimos a formação do Homo sapiens, ela teve proveito? Porque talvez olhando por uma primeira ótica, você pense que não. Mas eu vou dizer para você que essa é a minha verdade, não tem que ser a sua. Houve proveito, sim. Do Neandertal ao Sapiens, houve melhoras. Atente para o que eu vou me aprofundar a partir de agora, hein? E com os exilados, ainda que trazendo problemas, eles trouxeram técnicas e métodos para várias coisas. E essas técnicas e métodos foram absorvidos por alguns habitantes do planeta. Alguns. Vamos entender isso. Então, houve progresso espiritual na humanidade por conta desses seres? E olha o que eu vou falar para vocês. Na humanidade toda, jamais. Não houve jamais progresso espiritual na humanidade. O que houve e que ainda há é um ou outro ser, aqui e ali, ascendendo de maneira isolada. A ascensão é somente sua. Depende de você. É o que nós buscamos aqui. Por isso que eu sempre falei para vocês, o nosso canal é para poucos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui no Observação 1. Ó. Quero contar para vocês uma historinha de macacos isolados em ilhas A, B e C.
Isso é um fato científico. A nossa ciência já faz esse tipo de estudo com vários seres em vários lugares. Eu só vou pegar os macacos de ilhas A, B e C. Claro que eu não vou localizar elas, vou mantê-las escolhidas entre ilhas A, B e C. Mas durante muito tempo a ciência estudou seres diversos. E macacos de 3 ilhas foram estudados por esses cientistas. Depois você vai entender por conta própria onde eu quero chegar. Se você não entender hoje, eu vou chegar mais à frente aonde eu quero. Um tipo de macaco só existia nessas 3 ilhas. E, ao fazer estudos sobre eles, de vez em quando os cientistas iam até essa ilha e jogavam alimentos para eles. E eles jogavam batatas, por exemplo, na areia. E eles iam lá, na areia, suja mesmo a batata estava, eles comiam a batata. Com o tempo, eles começaram a observar que em uma ilha, uma fêmea começou a pegar aquela batata. E aí você vai ver de novo a fêmea, né? Assim como Pandora, na mitologia grega, depois Eva, destruindo os planos de Javé, você vai entender, mais uma vez, a fêmea bagunçando, e essa é a ideia, bagunçar a matriz imposta. A fêmea foi lá, pegou a batata e levou até a beira da água. E limpou a areia. E aquilo fez ela, ao mesmo tempo, limpar a areia, e, obviamente, com a água do mar, ela salgou a batata. Claro que ela não pensou nisso tudo ao mesmo tempo. Mas, ao levar para a água, ela pensou numa possibilidade. Ela quebrou o padrão. Ela saiu das versões. Lembra que eu falei sobre isso? Que você tem que sair das suas versões óbvias. Ela não recebeu, como nós recebemos, a mensagem numa câmara e respondemos de maneira óbvia na outra. E aí você vai pensar assim, mas então com isso você está querendo dizer que esses bichos pensam bem mais do que a ciência fala para vocês. Os macacos, que é o exemplo que eu estou usando aqui, são muito mais próximos de nós. E não acabou a história, não. Ela foi lá, limpou, comeu. Continuaram a observar. O que aconteceu com o tempo? Eles observaram que naquela ilha, digamos a ilha A, várias macaquinhas e macaquinhos novos, daí a importância que eu falo dos jovens de hoje, começaram a imitar aquela macaca. Porque eles viram, né? Eles viram o que ela fazia e começaram a fazer. Aqui entra a história do exemplo, da mudança de paradigma, da mudança de comportamento. Com o tempo, aquela pesquisa continuou. E eu devo ressaltar para vocês que as ilhas são completamente isoladas. As ilhas B e C não conseguem ver a ilha A. O que aconteceu? A ilha B e C começou a apresentar macacos e macacas, na grande maioria jovens, que faziam a mesma coisa. Então, se eles não viram os macacos fazer aquilo na ilha A, como que os macacos da ilha B e os macacos da ilha C começaram a ter o mesmo tipo de comportamento? Isso tem a ver com o que a gente chama de campo mórfico. Eu vou entrar em campo mórfico mais à frente. Mas o campo mórfico lembra demais a ideia da malha toroidal, em que você começa a reverberar à sua volta aquilo que você pensa, aquilo que você faz, aquilo que você produz, e você influencia. Onde eu quero chegar com isso? A sua melhora é capaz de melhorar o seu entorno. A sua melhora energética, a sua melhora cognitiva, a sua abertura de leque é capaz de influenciar o seu entorno de tal maneira que até aquele que não te vê, que não te conhece, começa a vibrar num outro campo, num outro nível energético. Isso tem a ver com algumas modificações, dali eu colocar isso aqui, ó, nas melhoras, os asteriscos, em que fez desse Homo sapiens, é algo que eu não vou me aprofundar agora, mas é só para deixar a pulga atrás da orelha. Lá na frente você vai entender que aquela criação do Homo sapiens não foi tão quadrada como se imaginava para produzir aquele escravo, em que observa que sempre eu coloco ele em amarelo, ele fez algumas modificações, ele era o geneticista-chefe, ele era o cientista mais preparado
para manipular geneticamente o ser humano. E ele fez algumas modificações das hélices, que a gente vai ver lá na frente, que permitiram ao homem o que ele faz hoje. Que permitiram ao homem modificar as suas versões. Que permitiram ao homem, há 2.700 anos atrás, ter crítica sobre aquilo que recebe imposto. Hoje, a versão atual é do que a gente chama de homo consumos. Sabemos o preço de tudo, mas não sabemos o valor de nada. Aqui está o homo consumos, ó. Em overdose de consumo. Eu quero que você abandone a ideia do homo consumos. Porque o homo consumos é esse aqui, ó. O homo consumos, ele diz assim, não penso, não existo, só assisto. Olha a significação profunda dessa imagem. Resíduos do passado. Atlântida, Egito e Gobi são exemplos de locais com energias manipuladas em guerras ou embates, geradores de grandes desertos ou de grandes destruições de grande porte. Aonde eu quero chegar aqui? Já falei para vocês que Gobi, um deserto produzido por uma guerra, Atlântida nós vimos um pouquinho, vamos ver mais, e o Egito chegaremos lá. São três de vários exemplos de lugares em que muitas energias foram manipuladas de maneira desregrada. Um exemplo também que eu não quero me aprofundar. Napoleão é um desses seres que ficou tentado a desenterrar o cemitério energético do Egito. Mais ou menos o que você viu naquela série de filmes do Indiana Jones, em que aqueles seres estão sempre buscando desenterrar segredos, mistérios. Muita coisa é para ser estudada assim, muita coisa é para ser desenterrada, mas o que Gaia enterra deve permanecer enterrado. Então, alguns lugares do planeta estão até hoje lacrados em portais com acesso impedido para entradas intraterrenas e intraoceânicas. E você vai ver que eu vou falar lá na frente sobre Hitler e sobre Napoleão. São dois desses seres que estiveram completamente contrários ao plano do Criador. Infelizmente, Napoleão, inclusive, ele foi preparado no alto para ser um governante da época da vinda de Kardec, para que ele preparasse a França para receber as mensagens da revelação kardeciana, que não é a revelação espírita, que é mais uma revelação de época, é mais uma revelação cósmica que foi totalmente deturpada, mas muita coisa ficou de bom. E Napoleão quebrou completamente o projeto dele e acabou atrapalhando mais Kardec do que ajudando ele. Tanto que hoje, se você observar, Kardec na França, o espiritismo na França, não tem todo esse valor. O princípio da civilização egípcia, que eu comecei a falar aqui, ó, ela era puro. É um princípio puro e elevado. E há muitas áreas com boas energias acumuladas por ela, essa civilização. Com destaque para as muitas pirâmides, que nós veremos todas, tá? Lá na frente, mas todas. Alguns autores relacionam a civilização egípcia aos Atlantes, que fugiram, que sobreviveram ao afundamento dos continentes, das áreas de ilhas, mas também é assunto para aulas futuras. Tente pensar nas pirâmides assim, ó, por esse prisma. Eu vou deixar essa imagem aqui para você, porque lá na frente eu vou explicar o que é isso aqui. A pirâmide, no passado, não era só essa que você vê hoje. Havia outras coisas por fora. E aí você vai entender lá na frente. E essa mensagem aqui é para aproveitar o momento de extremo calor que nós, principalmente aqui no Brasil, estamos passando. Tem um hábito indígena que ajuda a suportar o calor. Esse hábito é não cortar árvores. O que nós fazemos hoje, ou melhor, o que nós sentimos hoje, e que culpamos o El Ninho, a Lanina, a Lamama, a Mãe Natureza, culpamos o Sol, as descargas solares, culpamos tudo e todos, e não percebemos que somos nós que estamos destruindo
o que de mais belo há à nossa volta. Kancham Pham, Kancham Pham, Kancham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. A aula de hoje, ela traz muito material, muita informação, mas ao mesmo tempo deixei, através de Rancor, propositalmente muitas lacunas para serem preenchidas, em parte, por nós em aulas a curto, médio e longo prazo. Não temos o longuíssimo. Mas outras lacunas serão preenchidas por vocês, com o seu saber, com a sua ideia, com o seu conhecimento. Beijo no coração, abraço fraterno e amigo. Estudem. Estamos finalizando o primeiro ano do primeiro momento do nosso gap temporal. Até a próxima.